A união não é física mas, sobremaneira, mental, psíquica, tanto que no primeiro uso vemos a troca se dar de maneira instintiva enquanto no segundo se requer harmonia e vontade. 4. Como se tratava de espíritos recém-saídos do umbral, que mal vislumbravam o imenso paraíso a se lhes descortinar, a corrente magnética carecia do condicionamento instintivo das mãos dadas. 5. Disso tudo não se pode concluir, pois seria um grande equívoco, que para se atender nos trabalhos do passe seja necessário fazer-se corrente dando-se as mãos, imaginando que tal atitude reforçaria nossos valores fluídico-magnéticos. Não reforçaria, pelo menos por este motivo. Quem assim age pensa simplesmente expõe suas limitações. Não que isso seja pejorativo, mas que sirva para refletirmos melhor sobre nossa responsabilidade ante o estudo, o entendimento, a prática e o acerto. Na outra obra, André Luiz nos apresenta uma reunião de desobsessão quando serão atendidos vários espíritos rebeldes, difíceis, violentos alguns. Assim descreve ele seu espanto. Observei que muitos servidores de nossa esfera espiritual mantinham-se de mão dadas, formando extensa corrente protetora da mesa consagrada aos serviços da noite. O quadro era para mim uma novidade. Alexandre, porém, explicou-me, discreto. Trata-se da cadeia magnética necessária à eficiência de nossa tarefa de doutrinação. Sem essa rede de forças positivas, que opera a vigilância indispensável, não teríamos elementos para conter as entidades perversas e recalcitrantes. Sentindo, agora, o ambiente em que se achava, Marinho quis recuar, mas não pôde. A fronteira vibratória estabelecida pelos nossos colaboradores, a reduzida distância da mesa de fraternidade, impedia-lhe a fuga. Trocaremos, igualmente, em itens, esta citação. 1. Aqui vemos alguns colaboradores do plano espiritual dando-se as mãos para formar uma extensa corrente protetora. Sabemos que os colaboradores do plano espiritual não são todos espíritos superiores. Muitos são espíritos com especialidade em determinados trabalhos, mas que não alcançaram ainda um nível de elevação moral suficiente para serem classificados como superiores. Depois, é igualmente universal a informação de que os trabalhos espirituais mais pesados são entregues, quase sempre, a espíritos de boa vontade e não, principalmente, aos espíritos superiores. 2. Como já frisado pelo espírito Bezerra de Menezes, lembremos que para determinadas atividades, a polícia impõe mais respeito que a gravidade de homens sérios, ou seja, a aparência muitas vezes é requerida para conter, mesmo psiquicamente, espíritos bem inferiores. 3. A cadeia magnética de que fala Alexandre tem a função primordial de favorecer um clima de segurança à doutrinação e não de congregar fluidos para simplesmente aplicá-los nos espíritos. Funciona, no caso, como um cordão de isolamento. 4. Com barreiras fluídicas dessa natureza, no plano espiritual, se evita a invasão dos perturbados que vêm para serem atendidos, ou assédio direto dos outros que, de fora, ficam tentando perturbar os trabalhos mediúnicos. 5. Como no caso anterior, não dá para inferir que nem André Luiz nem a espiritualidade estejam sugerindo demos-nos as mãos para procedermos o atendimento pelos passes ou ainda que correntes de mãos sejam condições indispensáveis ao atendimento dos necessitados das intervenções magnéticas. Encerremos o assunto com o professor Herculano Pires. Os círculos mediúnicos com o paciente no meio pressupõem uma concentração de forças. Os médiuns já não são mais médiuns, são pilhas elétricas fornecedoras de energias. Não são os espíritos que sabem o que o doente precisa. São os bisonhos aprendizes de anatomia e fisiologia, de magnetismo e ginástica com subsídios de bailados rituais dos templos egípcios.
As pessoas que desejam realmente iniciar-se no espiritismo devem compreender, antes de tudo, que espiritismo é simplicidade e bom senso. Fora disso, o que temos são encenações que desvirtuam a doutrina. São essas invigilâncias que ameaçam a prática espírita. Ninguém deseja que os espíritas sejam ignorantes, mas é evidente que devem ser simples e humildes, compreendendo que nem Salomão se vestia com a beleza das flores simples do campo. Temos de superar o fermento dos fariseus, se quisermos realmente fazer-nos dignos do espiritismo. 9. Outras observações. Se fôssemos atentar a todas as observações que têm surgido para vincular usos estranhos às práticas espíritas da fluidoterapia, encheríamos enciclopédias e não terminaríamos nosso trabalho. Para nossa apreciação, tocaremos rapidamente em algumas. 9.1 Passes em roupas e objetos. Apesar de vários magnetizadores terem feito experiências nesse campo e alguns terem chegado a conclusões favoráveis no sentido de recomendar tal prática, já que a própria psicometria tem evidenciado a impregnação fluídica em roupas e objetos, não recomendamos seu uso na casa espírita em face de sua carência de sustentação doutrinária, além de tal recurso fazer pender o paciente aos hábitos nocivos do comodismo, criando distorções, falsos poderes, ritos e dogmas, tudo em prejuízo da verdadeira necessidade do homem que é de se elevar pelos bons atos, os quais começam pela renúncia, pela humildade e pelo sacrifício ao bem. Jussieu, no seu relatório sobre o fluido animal, nos diz: as experiências de móveis e vasos magnetizados, de sensações operadas pela reflexão dos vidros, jamais me pareceram bastante satisfatórias para lhes emprestar algum valor. Tal informação aponta a inutilidade de tal prática, inclusive sob a ótica do magnetismo. Outros sim, como as transfusões anímico-fluídicas pelo passe se dão de perispírito a perispírito, o passe em roupas e objetos rompem essa cadeia, pois, ainda sejam estes para uso pessoais, suas estruturas moleculares não capturam os vários padrões dos fluidos transfundidos, pelo que não redunda num benefício efetivo ao paciente, senão como espécie de placebo. 9.2 O uso da roupa branca. Não resta a menor dúvida que a roupa branca é mais fresca e, por apresentar mais vivamente as impurezas que a ela possam se agregar, facilmente se percebe quando está suja. Mas isso nem é nem nunca foi condição sine qua non para que o passe se dê. Os próprios médicos de hoje já não se limitam ao branco nas cores de suas vestes. Herculano Pires sintetiza muito bem o assunto, mormente no que se refere às toalhas das mesas das reuniões mediúnicas. A cor da toalha pouco importa. A cor branca não interessa mais ao ato mediúnico do que a vermelha ou a preta. A pureza exigida é apenas a das intenções. Se na palavra de Herculano a colocação não é tão específica, vejamos as ponderações judiciosas do Dr. Bezerra de Menezes, com a consideração que merecem aqueles que assim pensam. O branco é símbolo de pureza, segundo algumas tradições em determinados povos. Superstição destituída de base racional, porque nenhuma influência vibratória exerce em relação aos espíritos, que sintonizam com as emanações da mente, as irradiações da conduta. Talvez que, desencarnados, igualmente supersticiosos, se afeiçoem àqueles que se trajar, com essa cor, sendo, no entanto, ainda atrasados. Tivesse fundamentação e seria cômodo para os maus e astutos manterem a sua conduta interior irregular enquanto ostentariam trajes alvinitentes que os credenciariam a valores que não possuem, atribuindo-lhes méritos que estão longe de conseguir. Os judeus eram muito formais e cuidavam em demasia da aparência, sendo por Jesus reprochados com severidade, por ele considerar mais importante a pureza interna do que a convencional, a exterior. Disso tudo podemos concluir que em nenhuma situação a cor da roupa, seja branca, amarela, preta, vermelha, roxa ou qual seja, interfere no fenômeno da fluidoterapia,
Nem favorece nem atrapalha, não filtra melhor, como querem alguns, nem atrai entidades desse ou daquele nível. A síntese do espírito André Luiz: o espírita não se prende a exterioridades, nos posiciona equilibradamente. 9.3 Os incensos e defumadores. Igualmente destituídos de qualquer valor evangélico ou doutrinário, seus usos são desaconselháveis, pois, não só não resolvem problemas psíquicos, orgânicos ou morais, como, apenas, viciam e aprisionam mentes de fraco poder de raciocínio ou de vontade moral vacilante, intermitente. Busquemos mais uma vez a palavra do Dr. Bezerra de Menezes. Informa-se que o fumo que se evola dos incensadores e vasilhames com brasas, onde ardem essas substâncias, teria ação sobre os espíritos perturbados, ignorantes, perversos, que os afastaria, atraindo, em contrapartida, os bons e nobres. Não há evidência dessa propalada ação. O odor agradável perfuma o ambiente e, em algumas religiões, tem essas práticas um significado simbólico, recordando as oferendas que os reis do Oriente teriam apresentado a Jesus recém-nascido. As resinas e madeiras perfumadas sempre foram queimadas em cerimônias festivas como fúnebres, para odorificar o recinto. Entre os homens mais primitivos resultavam positivas as práticas, porque, sugestionados com os efeitos que lhes atribuíam os ancestrais, que se demoravam no comércio espiritual com os seus, os espíritos fugiam, apavorados. Ainda remanescem alguns estados dessa teoria e muitos desencanados em fixação com as cerimônias antigas que lhes podem aceitar aparente ação, fazendo-os afastar-se das pessoas ou lugares com quem e onde se encontram. Nenhuma força real emana dos defumadores e incensos, que possa ajudar, concedendo sorte e solucionando os problemas que aturdem os homens, sempre interessados em sortilégios e equacionamentos simplistas, sem esforço pessoal nem mudança moral de profundidade. 9.4 A polaridade. Dizem muitos magnetizadores, são muito fortes as evidências de uma polaridade no corpo humano, assemelhando-se este a um ímã. Mas nem todos o confirmam. Um certo Dr. Randolph Stone, médico em osteopatia, doutor em naturopatia e quiroprático, nascido na Áustria em 1890, advoga para si o direito de ser o fundador do moderno sistema de polaridade. Pela obra de seu seguidor Richard Gordon, se observa, contudo, que a polaridade do Sr. Stone não traz nenhuma novidade, apenas compõe algumas misturas sincréticas, de duvidosos resultados. Haja vista a técnica Coccyx que, conforme os gráficos por ele apresentados, são de uma inconveniência a toda prova. Sem querer generalizar a partir de uma obra, podemos sentir que a polaridade tem muito o que dar, principalmente a nível de polêmicas, desvios, refutações, ensinos equivocados e desvirtuamento dos meios e fins, ainda que o raciocínio da polaridade, como hipótese teórica, seja muito válido em várias situações e analogias. Busquemos Michaelis. Se pode magnetizar indiferentemente com a mão direita ou com a esquerda ou com as duas mãos. Assim, porém, não entendem os polaristas, tendo à frente D'Urville, H. D'Urville, traité experimental de magnetismo, os quais afirmam que o corpo humano é polarizado. Dupotet, traité complete de magnetismo animal, Deleuze, Instructions, Gautier, H. Gautier, Magnetisme et Somnambulisme, Zagnet, H. Gnet, Terapêutica do Magnetismo G. Morand, Dr. J. S. Morand, Li Magnetisme Animal, Rochelle, Rapports do Magnetismo e St. do Espiritisme, Boué, Alphonse Boué, Li Magnetisme Curative, La Fontaine, Ch. La Fontaine, L'Arte de Magnetizer, Benet et Fere, Li Magnetisme Animal, e muitos outros contestam as conclusões dos polaristas,
afirmando que a potência volitiva do magnetizador unifica a ação radiadora e a conduz com igual segurança ao paciente, de face, de lado, pelas costas, de perto ou de longe, e, às vezes, mesmo de um compartimento para outro, através das paredes e sem estar vendo o paciente. Winifredo de Toledo admite a existência da polaridade em seu livro. Lamentavelmente, entretanto, não explica como ela se dá nos passes, nem como se combinam ou agem os fluidos, quando levada em consideração. Infelizmente o assunto surge de forma quase inesperada e sem as explicações necessárias para um melhor julgamento. A analogia do ímã surge como uma justificativa, mas, apesar de boa como analogia, não podemos usá-la, além dos limites da comparação, pois a realidade mineral difere estrutural e psiquicamente da encontrada no espírito encarnado. O russo Sayonara, a quem recorremos tantas vezes, nos diz, num dos livros antigos que tratam da cura pelo magnetismo, encontrei a afirmação de que a polaridade e, com ela, as próprias sensações mudam no decorrer de 24 horas, dependendo, inclusive, da posição da Lua. Nunca percebi essas influências na minha prática, sem contar casos particulares, quando me era necessário fazer ligações com o mesmo doente em diferentes horários do dia e da noite. Assim mesmo, só registrei a diminuição ou aumento da sensibilidade do enfermo quanto à aceitação da energia transmitida. Já o Sr. Paul Clement Jagotti afirma que esta polaridade não se manifesta em todos com a mesma precisão. Só é claramente observável em certos sensitivos e alguns magnetizadores. Vale perguntar, o que podemos assimilar dessa conclusão? Se ela não se manifesta em todos e se os que não têm polaridade manifesta obtêm resultados assim mesmo, significa que seu registro, se houver, não é tão importante assim. Como já dissemos, a polaridade foi percebida por vários magnetizadores, mas, apesar do minudenciamento de algumas verificações, a única conclusão universal sobre o assunto foi no tocante às cores anunciadas por Albert de Rochas. Fora disso, cada qual chegou às suas evidências particulares, nem sempre concordantes umas com as outras, haja vista a solução dada aos canhotos, aos manetas, às mulheres, aos ciclos de mudança de polaridade, etc. Ademais, Antônio J. Freire estudou a polaridade segundo os ensinamentos do rosacrucianismo, confirmando, de start, o caráter de teoria importada que essa consideração traz em seu bojo. O Sr. José Lhomme, por sua vez, disse que devemos confessar que todos os magnetizadores não admitem a polaridade humana sob o pretexto de que o pensamento dá ao fluido os elementos de calma ou de excitação que eles desejam obter. Ou seja, o que importa é a mente e não necessariamente o lado, o polo. Do extrato do relatório de Jussel sobre o magnetismo animal, temos que a doutrina do magnetismo admite, nos corpos animados, polos diretos, que não devem exercer ação sobre o outro, e polos opostos, cuja ação recíproca é mais constante. E a cresce, peremptório, nem sempre reconhece esta correspondência. Concluindo, não encontramos nenhuma referência de Kardec sobre o assunto, nem pró, nem contra. Agradeceríamos a quem encontrar nos informar. Para nós, pelos muitos desencontros e controvérsias gerados pelo assunto, inclusive tendo sido essa pretensa capacidade uma das que fizeram surgir a ideia das correntes de mãos, não somos favoráveis ao seu uso como recurso fluidoterápico. 9.5 Os talismãs. Neste item vamos nos limitar a Kardec. Que efeito podem produzir as fórmulas e práticas mediante as quais pessoas aqui pretendem dispor do concurso dos espíritos? Ponto. Todas as fórmulas são mera charlataneria. Não há palavra sacramental nenhuma, nenhum sinal cabalístico, nem talismã, que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porquanto estes só são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. E continua mais adiante,
Ora, muito raramente aquele que seja bastante simplório para acreditar na virtude de um talismã deixará de colimar um fim mais material do que moral. Qualquer, porém, que seja o caso, essa crença denuncia uma inferioridade e uma fraqueza de ideias que favorecem a ação dos espíritos imperfeitos e escarninhos. Em O Livro dos Médiuns ele pergunta: certos objetos, como medalhas e talismãs, têm a propriedade de atrair ou repelir os espíritos conforme pretendem alguns? Esta pergunta era escusada, porquanto bem sabes que a matéria nenhuma ação exerce sobre os espíritos. Fica bem certo de que nunca um bom espírito aconselhará semelhantes absurdidades. A virtude dos talismãs, de qualquer natureza que sejam, jamais existiu, senão, na imaginação das pessoas crédulas. Agora as conclusões do Sr. Allan Kardec. Os espíritos são atraídos ou repelidos pelo pensamento e não por objetos materiais. Em todos os tempos os espíritos superiores condenaram o emprego de signos e de formas cabalísticas, e todo espírito que lhes atribui uma virtude ou que pretende dar talismãs que denotam magia, por aí revela a própria inferioridade, quer quando age de boa fé por ignorância, quer quando conscientemente. Os sinais cabalísticos, quando não são mera fantasia, são símbolos que lembram crenças supersticiosas na virtude de certas coisas, como os números, os planetas e sua correspondência com os metais, crenças nascidas no tempo da ignorância e que repousam sobre erros manifestos, aos quais a ciência fez justiça, mostrando que há sobre os pretensos 7 planetas, os 7 metais, etc. A forma mística e ininteligível de tais emblemas tem o objetivo de os impor ao vulgo, aquilo que não compreende. Ponto. Regra geral, para os espíritos superiores a forma nada é, o pensamento é tudo. Todo espírito que liga mais importância à forma que ao fundo é inferior, não merece nenhuma confiança, mesmo quando, vez por outra, diz alguma coisas boas, porque as boas coisas são por vezes um meio de sedução. 9.6 Fixação do número de vezes. Eis outra questão delicada. Delicada porque alguns ensinam que determinados tipos ou técnicas de passe devem ser feitos tantas vezes, seguidos de tal ou qual procedimento, de forma rigorosa e invariável. Pelo já estudado, possuímos material suficiente para dizermos que o passe não pode nem deve ser tratado por bitolas que tais. Se, didaticamente, vamos instruir um neófito ao qual pretendamos fornecer parâmetros para assimilação de técnicas e referenciais próprios posteriores, podemos iniciar nossas explicações com a indicação de determinados números de vezes para certos procedimentos, fundados tais números numa observação, diríamos, estatística média do comprovado no exercício dos que já têm prática. Isto nos enseja que tal procedimento é aconselhável, mas, apenas a nível de orientação didática, de balizamento. Afinal, somos espíritos cuidando de espíritos, seres altamente imutáveis e instáveis permutando vibrações entre si sob padrões infinitamente variáveis, buscando um equilíbrio nem sempre alcançado de forma ou por métodos uniformes. Como bem sugeriu Michaelis, atenhamo-nos aos princípios para, com o uso do discernimento e a ferramenta do bom senso, alcançarmos regras equilibradas e coerentes, e não bitolas fixas e descaracterizadas do conhecimento, da realidade e da pureza requeridos. 10. A água fluidificada. Com este item encerraremos este capítulo, afinal, nada como encerrar atividade com água fluidificada, não é verdade? Brincadeiras à parte. A água fluidificada é um dos mais notáveis coadjuvantes dos tratamentos fluidoterápicos pois, ao contrário dos tratamentos por magnetizadores comuns, os passes recebidos na casa espírita nem sempre são diários ou intercalados por um máximo de 2 dias. O mais comum é 1 ou 2 passes por semana.
Como a fluidificação do paciente por ocasião do passe está sujeita a sofrer perdas devido ao seu comportamento psíquico, moral e, até, orgânico, a absorção de fluidos restauradores, de forma complementar, pela água fluidificada, equilibra e sustenta o quadro fluídico renovado do paciente, em tese, até sua próxima sessão de passe. Além disso, importa muitas vezes ao organismo a ingestão direta dos fluidos pelas vias orgânicas internas, e, para isso, a água é não apenas formidável mas, diríamos, incomparável. Há de se perguntar, e por que não acontece a diminuição da carga fluídica com água? E por que, além do que nos diz H. D'Urville em seu tratado experimental de magnetismo, a água e os líquidos em geral a conservam, a magnetização, durante longo tempo, anos mesmo, sem que as propriedades comunicadas estejam sensivelmente diminuídas. Ali o fluido atua no que chamaríamos psimolécula da água, campo onde não atuam outros campos organofluídicos, já que, por ser a água um composto inorgânico, é destituído de manifestações vitais e psíquicas próprias, propiciando, assim, uma estabilidade molecular por influência do que chamaríamos campo psimolecular, surgido pelo fenômeno da magnetização o qual só será alterado por outra influência psíquica externa, quer por nova magnetização, quer pela dissociação de suas cargas energéticas, quando consumidas. Isto solicita uma explicação adicional. Partamos da realidade universalmente observada de que a água favorece a vida. Por aí, verificamos que a água, mesmo sendo inorgânica em si mesma, é a patrocinadora de uma função eminentemente vitalista, com toda a força que o termo representa. Figuremos um exemplo: uma semente que, sabemos, segrega em si mesma a vida de forma latente. Geralmente só exterioriza e consubstancia a vida da planta que se lhe seguirá ante a indispensável presença da água. Este exemplo, por ser quase universal, ratifica que esta é o veículo primacial da vida, mesmo sendo inorgânica. E onde queremos chegar com isso? Simples. Tudo nos leva a crer que entre as psimoléculas da água existem componentes que, se não são orgânicos, ou ainda não são assim catalogados pela química humana, contendo em suas intimidades verdadeiros vórtices de vitalidade que favorecem a interligação desses dois princípios aparentemente díspares, o inorgânico e o orgânico. Mesmo considerando que este ponto é uma hipótese de trabalho, não podemos desconsiderá-lo em face das evidências de que se reveste. Inclusive, por esse caminho podemos explicar, com boa lógica, o porquê da água ser universalmente recomendada à magnetização, enquanto o mesmo não se dá em relação a outras substâncias inorgânicas ou objetos. Como bem conclui o Dr. Bezerra de Menezes, a água, em face da constituição molecular, é elemento que absorve e conduz a bioenergia que lhe é ministrada. Quando magnetizada e ingerida, produz efeitos orgânicos compatíveis com o fluido de que se faz portadora. Estas palavras do Dr. Bezerra são de uma profunda complementaridade à hipótese apresentada. Fazendo coro, diz George W. Meek, a água é extremamente sensível a muitas irradiações, enquanto Michaelis considera que de todos os corpos da natureza, a água é o que mais completamente recebe o fluido magnético, e o recebe de maneira a chegar facilmente ao estado de saturação. E continua mais adiante. A água por si mesma já é um elemento primordial à vida. Sob a ação da nossa vontade e da nossa fé podemos impregná-la de um fluido sutil, enchendo-lhe os interstícios até a saturação. Por isso, como acessório de qualquer tratamento, os magnetizadores empregam a água magnetizada com resultados surpreendentes. Assim, não se deve, na terapêutica magnética, olvidar esse poderoso agente todo o tempo do tratamento de uma doença. Ponto. A água magnetizada tem a vantagem de não fazer mal e de ser ingerida facilmente pelos doentes. Ponto. A água ingerida,
Desde o primeiro dia de magnetização, principalmente nas moléstias agudas, de um modo ou de outro, sempre produz bons resultados. Sigamos com Michaelis. Os efeitos produzidos pela água magnetizada são múltiplos, às vezes mesmo até absolutamente opostos. Alternativamente tônica ou laxativa, a água magnetizada fecha ou abre as vias de eliminação, segundo as necessidades do organismo, pois toda magnetização, direta ou indireta, tem por fim o equilíbrio das correntes e, conseguintemente, o das funções. Ponto. Tomada em jejum e nas refeições, habitualmente, restabelece o equilíbrio das funções, fazendo assim desaparecer as prisões de ventre. A purgação pela água não abala e nem deprime, ao contrário, sente-se o doente animado e revigorado. Ponto. Além dos efeitos apontados, a água magnetizada favorece a transpiração e a circulação do sangue. E conclui. Os espíritas têm em grande apreço a água fluidificada, que mais não é senão a água que recebe os eflúvios magnéticos dos planos espirituais através das nossas rogativas fervorosas e sinceras. 10.1 A técnica da fluidificação. Dispensadas as opiniões dos magnetizadores, especialmente os clássicos, para fluidificarmos a água teremos de levar em consideração, como em qualquer caso de fluidificação, a origem do fluido. Se espiritual, os próprios espíritos fluidificarão nossa água, quer atendendo nossas orações, quer durante as reuniões de evangelização, quer nos vasilhames para esse fim destinados nas reuniões de evangelho no lar, quer à cabeceira de nossas camas quando estamos em atendimento à distância. No caso, nossa participação se dá pela fé perseverante que possuirmos, pela vontade tal como já definida, e pela oração sincera. Se humano ou misto, teremos necessidade, como médiuns, de nos recolhermos através da oração e, impondo as mãos, indiferentissimo as duas, sobre o recipiente que contém a água, deixarmos fluir nossas energias, nossos fluidos magnéticos, direcionando-os por nossa vontade mas sujeitando-as, pela prece, à vontade maior. Quanto à questão dos vasilhames estarem abertos ou fechados, não faz a menor diferença pois nenhuma matéria, até onde todas as pesquisas científicas e espíritas já chegaram, é capaz de deter ou opor obstáculos à transmissão fluídica, prova os atendimentos à distância. A recomendação de se conservar os vasilhames abertos deve-se à ausência de raciocínio ou a um conservadorismo imaturo. Por isso mesmo, pensemos com tranquilidade antes de sugerirmos deixá-los abertos pois muitas vezes, a depender do local físico em que fiquem os recipientes, melhor seria recomendar ficassem os mesmos bem fechados a fim de evitar contaminação por pó, insetos, etc. Um outro detalhe diz respeito ao material do vasilhame. Nada, neste sentido, importa a fluidificação. Os recipientes podem ser de vidro, plástico, alumínio, cobre, latão, escuros, claros, opacos, transparentes. Deve-se cuidar, todavia, para que os mesmos estejam limpos e isentos de impurezas que possam vir a contaminar a água. 10.2 A temperatura da água. Outra situação interessante é que muito se fala quanto à temperatura da água, fria, morna, quente ou gelada. E, via de regra, querendo se justificar esta ou aquela opinião, apresenta-se explicações bizonhas e, na maioria das vezes, infundadas. Vejamos uma explicação de Gabriel Delany sobre os fluidos perispirituais a fim de compormos um raciocínio. Os espíritos têm um corpo fluídico, que nenhuma das formas de energia pode influenciar. Nem os frios intensos dos espaços interplanetários, que chegam a 273 graus abaixo de zero, nem a temperatura de muitos milhares de graus do sóis qualquer influência a exercer sobre a matéria perispirítica. É que esse invólucro da alma procede do fluido cósmico universal.
Que conclusões podemos tirar da afirmativa de Delany? Reconhecemos que os fluidos magnéticos não são exclusivamente perispirituais, mas sabemos que se lhes assemelham, por provirem da mesma fonte cósmica e funcionarem numa mesma direção, têm comportamento semelhante. Por este raciocínio podemos concluir que as diferenças de temperatura não devem influir substancialmente no comportamento fluídico da água. Ademais, lembrando a influência fluídica nas psimoléculas da água, a qual não se submete às nossas condições físico-químicas conforme demonstra o magnetismo através do comportamento dos fluidos de uma forma geral, fácil concluir que a água magnetizada não pode estar tão sujeita a tais fatores. Em face dessa evidência, sugerimos arquivem-se as informações em contrário, pois, racionalmente, se assim não ocorresse, os povos de cidades muito quentes ou muito frias estariam em sérias dificuldades para serem atendidos pela magnetização, o que, convenhamos, seria uma discriminação muito grande da parte do grande doador. A síntese do Espírito Emmanuel nos fala claro. Se desejas, portanto, o concurso dos amigos espirituais, na solução de tuas necessidades fisiopsíquicas ou nos problemas de saúde e equilíbrio dos companheiros, coloca o teu recipiente de água cristalina à frente de tuas orações e espere e confia. O orvalho do plano divino magnetizará o líquido, com raios de amor, em forma de bênçãos. Das palavras emmanuelinas depreendemos que ele ali se refere à fluidificação espiritual. Quanto à forma da água, afirma que ela apenas deve ser cristalina, ou seja, potável e límpida, sem abordar questões que envolvam condições de temperatura e pressão. 10.3 A fluidificação específica ou geral. Perguntou Chico Xavier Emmanuel. No tratamento ministrado pelos espíritos amigos, a água fluidificada, para um doente, terá o mesmo efeito em outro enfermo? Resposta: a água pode ser fluidificada, de modo geral, em benefício de todos, todavia, pode ser em caráter particular para determinado enfermo, e, neste caso, é conveniente que o uso seja pessoal e exclusivo. Poderíamos, então, perguntar: e como se dá com a água quando tratada por uma magnetização geral e não específica para cada paciente? Temos uma hipótese muito simples. Já vimos que o passe, bem como as fluidificações por magnetismo em geral, não são nocivas nem oferecem efeitos colaterais, em nenhum caso, abstração feita às congestões fluídicas. Por extensão, o mesmo se dá com a água fluidificada. Então, se os espíritos que orientam e manipulam os fluidos dessas fluidificações sabem que a água é para uso geral e não individual, põem ali vários tipos de combinações fluídicas ou propiciam campo a várias delas, prevendo o atendimento de várias necessidades, pois seus relativos excedentes fluídicos não serão nem absorvidos nem provocarão desarranjos nos que os ingerirem sem deles precisarem, já que a assimilação fluídica, em termos físicos, se dá por afinidade, ou seja, o órgão, a molécula deficiente, atrairá o correspondente fluídico que lhe restituirá a normalidade. Recorramos a um exemplo. Joguemos limalhas de ferro misturadas com limalhas de alumínio e passemos um ímã sobre elas. O que acontecerá? O ímã apenas atrairá as partículas de ferro e desprezará as demais, pois não há afinidade magnética entre o ímã e o alumínio. Tal se verifica com os fluidos não afins às nossas necessidades quando os ingerimos. Como a parte fluídica excedente não encontra campo para combinação, ela fica inócua no organismo, pelo que não produz os malfadados efeitos colaterais. Quanto à fluidificação específica, ela é possível e utilizável para atendimentos igualmente específicos. Quando tal se dá, o agente fluidificador dará informações neste sentido a fim de que o paciente a quem foi dirigida a fluidificação, e só ele, a absorva. Não que haja prejuízo fluídico a outra pessoa que venha a ingerir aquela água magnetizada,
mas simplesmente não lhe fará efeito posto que lhe será inócua. O prejuízo maior será a falta que fará ao paciente. Tomemos, agora, as elucidações do Espírito Aulos. Ponto. A água potável destina-se a ser fluidificada. O líquido simples receberá recursos magnéticos de subido valor para o equilíbrio psicofísico dos circunstantes. Ponto. Daí a instantes, de sua destra espalmada sobre o jarro, partículas radiosas eram projetadas sobre o líquido cristalino que as absorvia de maneira total. Por intermédio da água fluidificada, continua a luz traço, precioso esforço de medicação pode ser levado a efeito. Há lesões e deficiências no veículo espiritual a se estamparem no corpo físico, que somente a intervenção magnética consegue aliviar, até que os interessados se disponham à própria cura. Traço. Clementino, fim do preparo da água medicamentosa, consagrou-lhes, aos médiuns, maior carinho, aplicando-lhes passes na região frontal. Comentemos essas palavras. 1. O líquido simples, a água portanto, deve ser potável, cristalina. O espírito não recomenda nada no sentido de fria, quente, gelado ou morna já que a temperatura nada importa. 2. Se bem o exemplo trate de fluidificação espiritual, observemos que o espírito opera os fluidos através de imposição de mãos, tal como recomendamos aos médiuns fazerem. 3. A ação da água fluidificada é efetiva, mas é preciso que os interessados se disponham à própria cura, ou seja, não devemos deixar de orientar nossos pacientes sobre os seus próprios cuidados. Analogicamente falando, se a água propicia o surgimento da vida da planta, a semente será nosso merecimento, revestido por nossa vontade e acolitado por nossa fé. 4. Por fim, o mesmo espírito que magnetizou a água foi o que aplicou os passes. Isto desmistifica e esclarece, de uma vez por todas, aquela situação de que devam existir médiuns especializados para cada tarefa no terreno da fluidificação. E equivocado se pense, como já comentamos anteriormente, que os passistas devam ter funções específicas nos tratamentos, ou só dispersam ou só aplicam, ou só magnetizam a água, pois, na realidade, o serviço é um só e o Senhor é o mesmo, sempre. Para encerrar, busquemos o codificador, nos diz ele que na mudança das propriedades da água, por obra da vontade, o espírito atuante é o do magnetizador, quase sempre assistido por outro espírito. Ele opera uma transmutação por meio do fluido magnético que é a substância que mais se aproxima da matéria cósmica, o elemento universal. Ora, desde que ele pode operar uma modificação nas propriedades da água, pode também produzir um fenômeno análogo com os fluidos do organismo, donde o efeito curativo da ação magnética, convenientemente dirigida. Aí encontramos Allan Kardec fazendo referência à fluidificação da água pelo magnetismo animal, confirmando, assim, suas propriedades e ratificando seu uso na prática espírita quando assemelha ao tratamento magnético. É o codificador nos instruindo clara e diretamente sobre a fluidoterapia pela água, assim colocando em quarentena os argumentos que precipitadamente afirmam seja a água fluidificada um desvio sincrético, uma prática estranha. Esperamos que o estudo e as descrições das técnicas tenham sido suficientes para instruírem, orientarem e ajudarem na compreensão dos vários fatores que têm induzido os homens a optarem ora pelas simples imposições de mãos, ora pelas técnicas mais rebuscadas, e com as devidas adaptações, do magnetismo, ou ainda pelas padronizações. Importa-nos, todavia, que fique ressaltado o valor da análise, do estudo, da pesquisa séria isenta de atavismos, deixando-se de lado qualquer interpretação que direcione o leitor à disputa, ao embate mesquinho. Sabemos que estamos ousando quando abrimos comentários sobre assuntos que sempre foram analisados na surdina, mas,
Só o fazemos no intuito de alertar o leitor para outras formas de raciocinar sobre questões tão corriqueiras, mas nem sempre bem interpretadas ou ensinadas. Não somos professores nem nos advogamos com tal cabedal, mas, com modéstia, não delicados, vão ficando ao Deus dará do tempo. Como diz o refrão da música popular. Tá doido, moço, não faça isso não. Vou embora, vou sem medo. Nessa escuridão quem anda com Deus não tem medo de assombração. Eu ando com Jesus Cristo no meu coração. E assim vamos caminhando, em busca de dias melhores para todos nós. Isto esperamos, mas, para que aconteça, procuremos dar a nossa parcela de trabalho, de forma consciente, responsável e, sobretudo, cristã. Capítulo 9 – A cura. O acaso não opera prodígios. Qualquer realização há que planejar, atacar, pôr a termo. Para que o homem físico se converta em homem espiritual, o milagre exige muita colaboração de nossa parte. Calderaro, Espírito. Nenhuma ideia é tão fortemente associada às chamadas curas psíquicas quanto a do milagre, do maravilhoso, do sobrenatural. Mas, a vida com seu manancial de lições e corrigendas, nos tem facultado oportunidades e evidências de que aquilo, teologismo de derrogação das leis naturais nada mais é do que estreiteza de conhecimento, raciocínio e percepção de nossa parte. Assim como ontem, vimos nos raios e trovões, a representação da ira divina e, só muito depois, pudemos entendê-los como fenômenos naturais, hoje, ainda não entendemos, ora por não ser acessível ao sentido, ora por nos acomodarmos à não pesquisa e ao não estudo, como certas curas se dão, sem ingestão de medicamentos, sem intervenções materiais, quando, muitas vezes os tratamentos convencionais já foram recorridos e não apresentaram solução sequer satisfatória. Dessa forma passamos a catalogá-las como milagres, naquele sentido usual. Entretanto, o amanhã virá, apresentando-nos a naturalidade do fenômeno e sua função de benesse superior, e esse amanhã, pode ser aqui, já, basta estudemos, assimilemos, aprendamos e pratiquemos. Milagre, como o teologismo, não existe. Deus não demonstraria inteligência fazendo uma lei para depois derrogá-la e, com isso, provar, para quem? Que tem superpoderes. Não seria ele mais sábio, fazendo uma lei tão perfeita que jamais precisasse ser derrogada? Analogicamente, que mérito teria um relojoeiro que fizesse um relógio com a premente intenção de fazê-lo funcionar atrasado no intuito único de apresentar-se como inteligente, já que saberia e poderia acertá-lo? Não seria mais inteligente, e proveitoso, se ele fizesse que seu relógio funcionasse sempre em ponto e que não precisasse mais de sua intervenção para corrigi-lo? Felizmente, Deus é tão inteligente, Ele é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Já nos disseram os espíritos superiores que não precisa nem precisará se preocupar em nos provar sua sabedoria. A própria natureza não-la demonstra. Não sendo necessários os milagres para a glorificação de Deus, nada no universo se produz fora do âmbito das leis gerais. Deus não faz milagres, porque, sendo, como são, perfeitas as suas leis, não lhe é necessário derrogá-las. Allan Kardec. Allan Kardec, nos capítulos iniciais de O Livro dos Médiuns, toda a primeira parte, faz um primoroso estudo sobre o maravilhoso e sobrenatural, observando seus métodos e sistemas, e seguem a Gênese, no capítulo 13, analisando, discutindo e explicando tudo quanto importa sobre o milagre, culminando no capítulo 15 da mesma obra, com uma minuciosa e rica investigação sobre o que ele chamou de os milagres do Evangelho. Com base nesses estudos, quaisquer de nós temos condições de entender que a cura através do passe espírita não é milagrosa, nem maravilhosa ou sobrenatural. Trata-se, apenas, da confirmação da lei dos fluidos, consoante a suprema vontade que, em sua bondade infinita,
Nos permite miscigenemos a nossa pequena e ainda vacilante vontade à sua, para, sem nenhuma quebra da lei maior, atendermos-nos sob critérios de mútua afinidade, solidariedade, compreensão e renúncia, sustentando-nos e apoiando-nos uns aos outros, encarnados e desencarnados, para alcançarmos uma cura integral, material, perispiritual, moral e espiritual. Nos adverte o Espírito Eusébio, não bastará, em nossas realizações, a crença que espera. Indispensável é o amor que confia e atende, transforma e eleva, como vaso legítimo da sabedoria divina. Sejamos instrumentos do bem, acima de expectantes da graça. A tarefa demanda coragem e suprema devoção a Deus. E prossegue adiante, não busqueis o maravilhoso, a sede do milagre pode viciar-vos e perder-vos. Vinculai-vos, pela oração e pelo trabalho construtivo, aos planos superiores. A estes vos proporcionarão contato com os armazéns divinos, que suprem a cada um de nós segundo a justa necessidade. Ponto. Não galgueis os obstáculos, nem tenteis contorná-los pela fuga deliberada, vencei-os, utilizando a vontade e a perseverança, ensejando crescimento aos vossos próprios valores. Ponto. Impossível título de anjos, sem serdes, antes, criaturas ponderadas. Ponto. Abandonai a ilusão, antes que a ilusão vos abandone. 1. Estudando a cura. O que é uma doença? Seria a doença um mal de fato? A curadora norte-americana Barbara Ann Brannan nos apresenta um raciocínio do seu espírito guia muito interessante. Toda doença é uma mensagem direta dirigida a você, que lhe diz que você não tem amado quem você é, nem se tratado com carinho a fim de ser quem você é. Essa é a base de todo o tratamento. Maiúsculas originais. De fato, todas as vezes que nosso corpo apresenta alguma mazela, isto deve ser tomado como um sinal de que alguma coisa não está bem. E, de uma forma ou de outra, isso é patrocinado, gerado ou acalentado por nós mesmos, pelo que devemos observar as doenças como sinais de alerta e não como um mal em si, pois, se sabemos que algo está desequilibrado e não nos sentimos bem com isso, devemos procurar o reequilíbrio e não ficarmos a maldizer o veículo sinalizador. De uma maneira primorosa, o codificador Kardec nos situa: a cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. O poder curativo está, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada, mas depende também da energia da vontade que, quanto maior for, mais abundante emissão fluídica provocará e tanto maior força de penetração dará ao fluido. Depende ainda das intenções daquele que deseja realizar a cura, seja homem ou espírito. Ponto. O princípio é sempre o mesmo. O fluido, a desempenhar o papel de agente terapêutico e cujo efeito se acha subordinado à sua qualidade e às circunstâncias especiais. Essa explicação, por simples, guarda, com profundidade, todos os quadrantes da questão fluidoterápica. Ao tempo em que sintetiza o modus operandi, estabelece as condições sine qua non ao bom desempenho do passe, além de definir sem rodeios o princípio básico sobre o qual repousam o magnetismo e o passe. O médico Antônio J. Freire nos indica, por sua ótica, o processo da substituição das moléculas malsãs pelas sãs. O corpo vital está em íntima relação fisiológica e patológica com o corpo físico. Todas as doenças produzem repercussão no corpo vital, as perturbações na aura da saúde são comprobativas. É no corpo vital, detentor, transformador e emissor da vitalidade solar, que existe o laboratório produtor do biomagnetismo, cujo poder curativo dos seus eflúvios para grande número de doenças é, por vezes, extraordinário, tomando a aparência de milagre. Ponto. As aplicações magnéticas são, em última análise, uma transfusão de vida, elaborada pelo corpo vital, duplo etérico ou corpo bódico.
Mesmo tendo o autor deixado de lado, em sua análise, a influência espiritual, percebemos a atuação do perispírito nessa mão de duas vias, patrocinando a transfusão de vida, o que ratifica as palavras de Kardec. Se na situação acima foi desconsiderada a parte espiritual, observemos agora um tratamento bem específico, um caso de autismo, quando o paciente, encarnado, receberá toda uma terapia fluídica e espiritual por ocasião do desdobramento da personalidade nos momentos do sono. Assim instruiu o Dr. Bezerra de Menezes. Ser-lhe-ão aplicados recursos especiais no perispírito, na área do centro cerebral, despertando-lhe as potencialidades ainda bloqueadas, para que se destravem os controles da memória, da razão, prosseguindo, no centro motor, de modo a recoordenar os movimentos, reestruturando os equipamentos nervosos, que serão melhormente utilizados em favor da sua própria reabilitação. Ponto. À medida que a consciência libera energias positivas, regular-se-ão os ritmos da onda mental responsável pela ação coordenada entre a afetividade e a segurança interior, canalizando as forças psíquicas para o restabelecimento relativo da saúde. Recordemos, complementando tudo isso, a palavra esclarecedora do espírito André Luiz. Reconhecendo-se a capacidade do fluido magnético para que as criaturas se influenciem reciprocamente, com muito mais amplitude e eficiência atuará ele sobre as entidades celulares do estado orgânico, particularmente as sanguíneas, e existe ao citar esse traço, determinando-lhes o nível satisfatório, a migração ou a extrema mobilidade, a fabricação de anticorpos ou, ainda, a improvisação de outros recursos combativos e imunológicos, na defesa contra as invasões bacterianas e na redução ou extinção dos processos patogênicos, por intermédio de ordens automáticas da consciência profunda. Toda queda moral nos seres responsáveis opera certa lesão no hemisfério psicossomático ou perispírito, a refletir-se em desarmonia no hemisfério somático ou veículo carnal, provocando determinada causa de sofrimento. A dor, portanto, dessa ou daquela forma, é sempre uma situação de alarme ou emergência, mais ou menos durável no império orgânico, requisitando o socorro externo da medicina do corpo ou da alma, na execução do alívio ou da cura. Encontramos, assim, lúcidas explicações sobre o efeito físico do fluido no organismo e como se processa o que Kardec chamou de substituição de moléculas. Por outro lado, André Luiz considera as diretas implicações do comportamento moral do homem na gênese de certas lesões não só psíquicas, mas, igualmente físicas, apresentando, a seguir, o lado positivo da dor, sinalizador da necessidade de reparos na carruagem orgânica. E essa carruagem funcionará, não esqueçamos, sob os auspícios da mente, como deixou claro o Dr. Bezerra acima. Desse ponto, voltemos a Kardec e a sua visão molecular, a fim de percebermos que não há divergência de explicação, mas, tão só uma questão de terminologia. Agora, ele edita uma mensagem psicografada do espírito Iknemon, sem aditar comentários. O fluido transmissor da saúde no magnetismo é um intermediário entre a matéria e a parte espiritual do ser, e que poderia comparar-se ao perispírito. Ele une dois corpos um ao outro, é um ponto sobre o qual passam os elementos que devem trazer a cura nos órgãos doentes. Sendo um intermediário entre o espírito e a matéria, em consequência de sua composição molecular, esse fluido pode transmitir tão bem uma influência espiritual, quanto uma influência puramente animal. Num outro momento, e ainda considerando sua teoria de substituição molecular, Kardec faz uma ressalva importantíssima. Na cura das moléstias desta natureza, doenças puramente orgânicas, pelo influxo fluídico, a substituição das moléculas orgânicas mórbidas por moléculas sadias. E acrescenta adiante, enfocando outro aspecto da questão. Certas afecções,
mesmo muito graves e passadas ao estado crônico, não têm como causa primeira alteração das moléculas orgânicas, mas a presença de um mau fluido, que as desagrega, por assim dizer, e perturba a sua economia. Ponto. Tal é o caso de grande número de doenças, cuja origem é devida aos fluidos perniciosos, dos quais é penetrado o organismo.